Fala, rapaziada, está começando aqui os nossos palpites para os playoffs. A gente não vai fazer resumão nessa semana porque a temporada já acabou e eu acho que é mais pertinente agora a gente trazer aqui como que a gente acha que vai se portar esses playoffs e tal, trazer todos os cenários aqui para vocês. Eu trouxe o Vini para a gente conseguir fazer um debate legal aqui, porque eu sou acusado de clubismo às vezes e eu não sou clubista, eu apenas sou confiante no meu time. É diferente. O Vini torce pros Patriots, ele sabe o que é sofrer com clubismo, sendo que você simplesmente acredita no seu time. Então, a gente já vai começar aqui hoje com a análise de Tampa Bay Buccaneers e Dallas Cowboys, mas antes, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal do Esportudo e confira os nossos outros programas também. Na quinta-feira tem Vevito Morning Show, na sexta-feira tem Zona MVP. E não se esqueça também de conferir as ofertas lá no site da Esporte América, que é patrocinadora deste canal. Lá você encontra camisetas, bonés, moletons, tudo sobre NFL no segmento de vestuário e tal. Tem também brinde, tem, como é que fala aquelas coisinhas lá? Chaveiro, uma coisa que eu gosto de usar bastante. Se bem que agora eu não tenho mais chave aqui na minha casa. A gente só usa fechamento eletrônico, essas paradas. Mas tem muita coisa por lá para você presentear seus amigos, sua família e você mesmo também. Então, sem mais enrolação, Vini, vamos começar aqui agora, porque a gente vai falar de um jogo que para mim é muito interessante, que é Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers. E eu acho que as pessoas estão dando esse jogo como certo, sendo que eu tô muito confiante no Tampa Bay Buccaneers. E a maioria das pessoas tá alto no Dallas Cowboys. Mas o Tom Brady nunca perdeu pro Dallas Cowboys na carreira. É um jogo em casa. Esse jogo contra os Falcons foi um jogo que o Tom Brady sabia que ele poderia perder. Então não entra muito para a estatística. E o Dallas Cowboys não vem de boas atuações. Aquele jogo contra os Eagles foi o melhor jogo ofensivo da equipe nas últimas semanas. E mesmo assim a defesa cedeu 34 pontos para o Gardner Minshew, né? Você tá mais confiante com os Cowboys ou com os Buccaneers? Eu estou confiante nos Buccaneers. Por primeira coisa, esse jogo é em Tampa Bay, tá? Uhum. Assim, Tampa Bay perdeu apenas 3 jogos em casa nessa temporada. E eles foram para bons times, tirando o jogo com os Packers, que foi bem atípico, eles perderam para Chiefs e Bengals, duas das melhores equipes da NFL na temporada. Os outros jogos em casa, eles venceram. Inclusive, eles venceram os Cowboys no Texas na semana 1. Então, assim, eu consigo imaginar um caminho por onde os Buccaneers vão vencer esse jogo. É um time experiente, não é a melhor versão dos Buccaneers, mas é um time experiente. E que, cara, já mostrou nessa temporada que se o jogo chegar apertado no quarto período, ele sabe vencer. E é um time que usa muito bem o esquema, o ataque de no-huddle, né? Eu acho, inclusive, que eles deveriam usar mais esse tipo de ataque ao longo da partida. Eu sinto que os Buccaneers esperam a situação ficar complicada para entrarem no jogo. Contra os 49ers, o time estava tomando de 35 pontos e ainda estava tomando tempo ali no huddle, sabe? E quando eles colocaram um ataque mais dinâmico, foi para frente. Contra os Cardinals, a mesma coisa. O time esperou ficar 2 posses atrás para começar a rodar o no-huddle e tal, ataque rápido, ataque dinâmico. E a questão para mim aqui é que eu não confio no Dak Prescott em jogos grandes. Eu sei que ele tem algumas boas partidas. A partida contra os Eagles, mesmo após sofrer interceptação, ele voltou bem. Mas eu não consigo confiar no Dak Prescott. Ele lidera a liga em interceptações, tendo jogado apenas 12 partidas. Ele tem 15 interceptações em 12 jogos. Isso é muita coisa. E nos playoffs você não pode cometer esse tipo de erro. Ano passado contra os 49ers ele cometeu esse tipo de erro e foi vital para o time ser eliminado em casa, né, lá no Jerry World. E agora contra os Buccaneers jogando fora de casa você não pode cometer esse tipo de erro com o Tom Brady. Então aqui eu acho que se resume mais numa briga de quarterbacks. Quem você confia mais, Dak Prescott ou Tom Brady? Eu confio mais no Tom Brady. Eu não quero ser corneteiro. Eu não quero ser corneteiro, mas essa questão do ataque dos Buccaneers, pra mim, passa muito pelo coordenador ofensivo, Byron Leftwich. Sim. Cara, ele é muito limitado. Parece que quando o jogo sai da mão dele e vai pra mão do Tom Brady, o ataque vira outro. É impressionante. É exatamente essa questão do no-huddle e tudo mais. E quanto aos Cowboys, exatamente assim, cara, além do Dak, eu concordo que o Dak peca em jogos grandes muitas vezes. Os Cowboys em si pecam muito nos playoffs há muito tempo.
Então, assim, é um estigma cara, eu vejo assim, eu vejo que esse jogo deve chegar apertado no final, no quarto período e desculpa, eu nunca vou apostar no Dak Prescott e não no Tom Brady. Exatamente. Então, É uma, é uma questão lógica. Nos playoffs, poucas vezes eu vou apostar contra o Tom Brady. Seguindo aqui na nossa NFC, a gente tem um jogo que já aconteceu nessa temporada também. Na verdade, todos os jogos aqui do Wild Card já aconteceram. Mas esse jogo talvez foi o mais disputado de todos eles, que foi New York Giants e Minnesota Vikings. E é um jogo de duas equipes que elas entram nos playoffs com momentos distintos. Isso porque o Minnesota Vikings no final da temporada experienciou derrotas não muito agradáveis. Teve uma derrota muito feia para os Cowboys, uma derrota muito feia para os Packers. Teve também uma virada que foi espetacular contra os Colts, mas o time se colocou naquela posição também, de ficar 33 pontos atrás do placar. E os Giants, por outro lado, são um time que durante toda a temporada produziu mais do que o seu elenco permitia. E muito disso passa pela comissão técnica. O Brian Daboll fez um trabalho excelente, revitalizou a carreira do Daniel Jones, que muito provavelmente vai receber um novo contrato. Mas eu ainda acho que os Vikings têm mais talento e nos playoffs isso acaba prevalecendo ainda mais quando você joga em casa. É um ataque que engana, porque tem jogadores explosivos, mas é um ataque que é menos dinâmico do que poderia ser, sofre mais do que deveria sofrer, e a defesa é um grande problema. Mas eu ainda fico com os Vikings, Vini. não, assim, eu gosto de pensar sempre em playoff o seguinte: qual é a maior arma de cada time? A melhor arma do ataque do New York Giants é o Saquon Barkley. A melhor arma do ataque dos Vikings é a conexão Kirk Cousins e Justin Jefferson. Uhum. É mais fácil tu estancar o talento do Saquon Barkley do que a conexão Justin Jefferson e Kirk Cousins. Sim, então, até assim, porque o Saquon Barkley ele depende também do jogo aéreo funcionar para abrir o jogo corrido. A gente sabe que a NFL mudou dos tempos para cá, agora não é mais o jogo corrido que abre o passe, muitas das vezes é o contrário. E a questão do Saquon Barkley também é que ele teve uma queda de produção na segunda metade da temporada. Ele começou voando nas primeiras semanas, mas depois ele experienciou algumas defesas que marcavam melhor a corrida e que fechavam os gaps. E aí ele teve jogo de 40 jardas, jogos de 50 jardas e tal, que acabava fazendo um touchdown ali, mas porque o time chegava na linha de gol. Mas eu acho que vai ser um jogo bem disputado, cara. Eu não consigo ver nenhuma dessas equipes vencendo por mais de 4, 5 pontos. Eu consigo imaginar um touchdown de vantagem. Uhum. Agora, mais de 10 pontos eu acho que não. E eu penso também que é o seguinte, uma coisa que o pessoal subestima na NFL é o fato dos times já terem se enfrentado. Uhum. Isso pesa. Tipo assim, bons jogadores aprendem com um jogo. Então eu acredito que essa é a esperança dos Giants para, por exemplo, Thibodeau ter um impacto maior na partida. Por exemplo, né? De repente ser um fator de desequilíbrio, assim como nos Vikings pode acontecer também. Dalvin Cook aprendeu a lidar melhor com a defesa. Isso vai ser interessante perceber esses ajustes em relação ao primeiro jogo entre as equipes, né? Já pegando esse gancho de equipes que se enfrentaram, a gente tem o primeiro confronto divisional aqui entre São Francisco 49ers e Seattle Seahawks. Essas duas equipes se enfrentaram na temporada regular e o Seattle Seahawks marcou um total de 13 pontos ofensivos nos 49ers. Na primeira partida, o único touchdown veio de um bloqueio de field goal. E na segunda partida, que foi a partida que inclusive sacramentou a vitória dos 49ers na divisão, né, o título de divisão, foi 21-13 lá no Lumen Field. E a gente viu dois matchups muito dominantes da defesa dos 49ers. O primeiro jogo foi um jogo que... Os 49ers enfrentaram os Seahawks com 3 quarterbacks nessa temporada. Começou jogando o primeiro jogo com o Trey Lance, terminou com o Garoppolo e jogou a partida no Lumen Field com o Brock Purdy. Então, eles sofreram muito nessas partidas com o Seattle Seahawks com mudanças repentinas. A partida ali do Brock Purdy,
que foi numa quinta-feira, foi uma semana curta. Segundo jogo como titular do Brock Purdy. E ele estava lidando com uma lesão também no oblíquo. E mesmo assim o ataque conseguiu mover as correntes, na maioria das situações a defesa dominou. Porém, tem um fator nesse jogo que eu acho que vai nivelar esse duelo, que é o fator do clima. Tá com uma previsão de chuva forte em São Francisco no dia do jogo. Então, pode ser que as duas equipes experienciem problemas passando a bola e tenham que correr. Vini, eu vou deixar para você porque eu acho que tem ainda um claro favorito, mas para não ser clubista aqui, eu quero saber se você também vê da mesma forma que eu. Pra mim, esse, apesar de ser um confronto divisional, é quase, entre aspas, um divisional round, esse wildcard, porque são muitos confrontos entre times da mesma divisão. Mas esse, pra mim, é o confronto mais desequilibrado dessa rodada de wildcard. Olhando elenco Porque, contra assim, elenco, esquema beleza. de jogo contra esquema de jogo, né? E você pode olhar pra mim e dizer, mas o Tampa Bay também amassou os Cowboys na temporada regular. Ok, mas esse jogo foi na semana 1. Semana 1. Semana 1 faz 3 meses, quase 4. Faz muito tempo. Jaguars e Chargers também foi um amasso. Ok, mas faz mais de 12 semanas esse jogo. E o Então, assim, Herbert faz estava muito tempo. no auge daquela lesão dele na costela também. Exatamente. Agora você vai dizer pra mim, Seattle e São Francisco. Não. Seattle tomou 2 surras dos 49ers em 2 momentos diferentes da temporada, com sistemas até mesmo de jogo diferentes, porque o 49ers que ganhou aquele jogo da lesão do Trey Lance não é o mesmo 49ers. Não tinha Christian McCaffrey, por exemplo, naquele primeiro jogo. Então, assim, realmente o São Francisco tem um domínio de talento sobre os Seahawks. Isso quer dizer que Seattle não pode vencer o jogo? Não, pode. Mas assim, eu imagino Seattle vencendo esse jogo num cenário semelhante ao que os 49ers venceram os Packers no ano passado. Entende? Que o foi clima jogo nivela o clima nivela e os Packers não fizeram a sua própria parte, entendeu? Então, assim, se os 49ers pecarem, errarem nas chamadas terrestres, erros individuais na defesa, ok, vai haver uma chance. Agora, se os 49ers jogarem o seu futebol americano, é muito difícil que Seattle consiga equilibrar o nível de jogo. E sabe o que para mim traduz a minha confiança que eu tenho com os 49ers? É o fato de que esse time, quando tem uma consistência nos jogadores que estão entrando em campo, é um time que é muito consistente. Parece óbvio isso, mas a questão é que os 49ers, sob o comando do Kyle Shanahan, passam por muitas adversidades. Então a gente vê, às vezes, o time oscilando, mas aí você vai ver as partidas que os 49ers perderam na temporada. Os 49ers perderam um jogo contra os Broncos, que o Garoppolo entrou sem ter playbook, basicamente, entrou sem ter tido uma pré-temporada, caiu ali numa sinuca de bico e teve que se virar. Depois perderam para os Falcons, e aí não tirando o mérito dos Falcons. Sim, claro. E aí perderam para os Falcons e, não querendo tirar o mérito dos Falcons, mas o time estava sem 7 titulares na defesa e 4 no ataque. Então, os 49ers experienciam muitas adversidades na temporada e o time não consegue ter uma sequência com um time único ali, com um time titular. Com um quarterback jogando 6 partidas, 7 partidas, com o running back jogando todas as partidas, sabe? Quando um jogador está saudável, uma outra peça vital do ataque machuca. E agora parece que as coisas deram uma pequena estabilizada nas últimas semanas. O time está voltando talvez no seu estado mais saudável da temporada. O Brock Purdy está executando muito bem esse sistema do Kyle Shanahan. Ele pode não ser espetacular, mas ele está fazendo feijão com arroz e está produzindo jogadas também. E então o time vai chegar com Christian McCaffrey saudável, com Elijah Mitchell saudável, com Deebo Samuel saudável, o George Kittle vivendo a melhor fase da carreira, o Brandon Ayuk muito bem. Então, se a gente imagina um cenário em que o jogo vai ser nos mesmos níveis que foi o jogo na semana 2 e o jogo na semana 15, imagina-se um domínio dos 49ers pelo simples fato de que o time entra com um elenco saudável, com consistência, com um trabalho que tem sido sólido nas últimas 10 semanas, são 10 vitórias seguidas, e aí não importa muito bem o nível de adversário que você pegou, o fato é que 10 vitórias seguidas é algo muito raro na NFL. Os 49ers nunca tinham encerrado uma temporada com 10 vitórias seguidas, então
é um time que chega quente e deve vencer esse jogo, então vamos colocar também aqui uma vitória para o São Francisco 49ers. Passando para AFC... Oi, Vini, você ainda quer comentar alguma coisa de São Francisco 49ers e Seattle Seahawks? Sim, eu ia fazer um adendo ainda, Assim, duas coisas. Primeiro, neste momento, o Brock Purdy tá rodando o sistema do Kyle Shanahan melhor do que o Jimmy Garoppolo. Sim. Eu digo isso com tranquilidade. Nesse momento, ele vai rodar melhor a longo prazo? Não sei, mas agora ele tá. Eu vou te falar por que isso, Vini. Mas Só um adendo, Vini. A questão do Brock Purdy é uma questão que a gente sempre cobrou do Jimmy Garoppolo. O Jimmy Garoppolo não sabe escapar de pressão. A pressão chega, ou ele livra da bola rápido, ou ele sofre um sec, e às vezes um fumble. O Purdy, ele consegue estender as jogadas, que é uma coisa que os 49ers tinham muita dificuldade. Pode seguir aí. Outra coisa. Vi essa discussão no Twitter até. Mas e se o Brock Purdy empacar nos playoffs? Ok, os 49ers não precisam de um grande quarterback para vencer, entendeu? Eles precisam de um quarterback que não espalha a farofa. Então assim, e se o Purdy não lançar 2 touchdowns? Ok, o Christian McCaffrey tem capacidade de fazer 2 touchdowns terrestres no jogo. E a defesa tem capacidade de não tomar mais que 14 pontos do Seattle. Provou isso 2 vezes na temporada. E tem outro fator também, Vini, muito importante, que muito complicado. Geralmente os touchdowns dos 49ers não saem bombas do quarterback, não é que o Purdy tem que fazer uma jogada espetacular, como o Mahomes, como o Josh Allen faz. O touchdown ontem, o primeiro passe que ele fez pro McCaffrey foi um screen pass. O segundo passe que ele faz pro Kittle estava na linha de 7 jardas do campo de ataque. Depois estava na linha de 5 jardas. Então, os 49ers avançam no campo, independente do seu quarterback precisar fazer jogadas explosivas. São jogadas que ganham ali 5, 7 jardas, são passes curtos. Então, para esse ataque rodar, o Purdy precisa fazer muito pouco. E isso é muito preocupante para os outros times. Buffalo Bills e Miami Dolphins. Para mim, não é 49ers e Seahawks o confronto com mais disparidade técnica. É Buffalo Bills e Miami Dolphins. Porque nós não sabemos e nem temos ideia se o Tua Tagovailoa vai jogar esse jogo. E mesmo que ele jogue, ele vai estar entrando depois de uma ausência em 3 semanas e voltando de uma lesão que é complicada, que é uma lesão na cabeça, uma concussão. Eu acho que isso daqui é uma vitória tranquila de Buffalo, Vini. Não, eu também acho que é uma vitória tranquila de Buffalo, tá? Também, sim, seria uma surpresa se Miami vencesse esse jogo. Mas o porquê que eu digo que Seattle e São Francisco é um jogo mais desequilibrado? Primeiro, porque os confrontos entre Dolphins e Bills foram mais equilibrados. E o Tua não foi um quarterback espetacular em nenhum dos 2 jogos. Então, assim, quer dizer, se o Teddy Bridgewater jogar e conseguir não espalhar a farofa, o time de Miami já mostrou que consegue não tomar uma surra. Por quê? Porque Miami tem talento. Miami tem mais talento do que Seattle. Miami tem Tyreek Hill e Jalen Waddle. Eles fazem o quarterback produzir. Eles transformam um passe de 5 jardas numa jogada de 25 jardas, talvez. Então, esses fatores que eu acho que tornam Miami um adversário mais perigoso do que Seattle. Sim. Entendeu? A grande questão aqui vai ser assim, qual Miami Dolphins vai entrar em campo. Porque a gente não sabe. Exato. Eu vi um tweet interessante ontem que foi o seguinte. Miami venceu os 3 primeiros jogos da temporada. Perdeu os 3 seguintes. Depois venceu 5 jogos seguidos e perdeu os últimos 5. Agora eles ganharam um jogo. Qual Miami Dolphins vai vir para os playoffs? Exato. Das vitórias ou das derrotas? Isso é uma caixinha de surpresa, a gente realmente não sabe. O Miami Dolphins, para mim, era um dos times mais perigosos aqui se o Tua Tagovailoa jogasse. Mas como ele... Mas um detalhe, a vitória contra os Jets ontem foi a primeira vitória sem o Tua Tagovailoa nessa temporada. Sim. E se deu também em termos... Cara, esse jogo, pra você que assistiu, foi um jogo horroroso. Foi péssimo esse jogo. Só tivemos field goals e um safety no final. Jogo, você é um fã de NFL. Definitivamente. Sim. Outro jogo aqui que a gente talvez veria um confronto muito equilibrado, mas que a gente também não sabe qual quarterback vai jogar, é Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, cara. Porque o Lamar não joga já fazem 5 semanas. Ele tá indo pra 6ª semana de lesão e a gente não tem ideia se ele vai conseguir jogar ou não. Porque é uma lesão que, primeiro, foi dito que era uma lesão simples e ele estava sendo avaliado semana após semana. Depois falaram que a gravidade da lesão era
era acima do que eles esperavam e que o tempo de retorno dele era de 4 a 6 semanas. Essa é a sexta semana. O Lamar vai voltar? Como o Lamar vai voltar? Como esse time vai se portar? Ele vai voltar enferrujado? Ele vai voltar sem ritmo de jogo? Ele vai voltar 70%? Eu acho que seria um confronto interessantíssimo, até porque Baltimore venceu o primeiro jogo contra Cincinnati e poderia ter dado trabalho na partida dessa semana 18, caso o quarterback não fosse um completo inapto. Mas eu acho que vai dar Cincinnati Bengals. Um dos piores quarterbacks que eu já vi. Um dos piores quarterbacks que eu já vi Anthony jogar. Brown tem. E então, eu acho que esse aqui é um Cincinnati assim, Bengals tranquilo, né, velho? Eu vou de Cincinnati Bengals. Cincinnati Bengals não perde desde a derrota para o Baltimore Ravens há 9 semanas atrás, tá? Então, isso é um detalhe. Porém, o que acontece? Por exemplo, qual é a diferença do Lamar pro Tua? 2 quarterbacks voltando de lesão. O Lamar é um cara que depende menos do passe. O Lamar pode vencer um jogo com as pernas. Uhum. Então, assim, se o Lamar, vamos imaginar um cenário onde o Lamar está 100% saudável. Porque alguns insiders de Baltimore dizem que talvez ele não tenha jogado nessas últimas semanas, porque Baltimore já estava classificado para os playoffs e a divisão estava meio que, tipo, fora de alcance, assim, acabou ficando mais ao alcance porque o jogo foi cancelado, enfim, tudo mais. Então, assim, imaginando um cenário onde ele volta saudável, os Ravens teriam uma chance de surpreender. Mas eu acho que não. O Bengals é um time muito, muito, muito consistente. Sim. Cincinnati é um time consistente. Então, eu imagino que os Bengals vão... E outra coisa, adoro o Lamar, sou fã do Lamar. Mas se esse jogo chegar no quarto período, me desculpa, eu vou no Joe Burrow. O Joe Burrow é um quarterback melhor. E isso daí... Tem muita gente que usa o argumento de o Lamar foi MVP. Gente, o Matt Ryan foi MVP em 2016. A gente vai continuar usando o passado da NFL até quando? O Joe Burrow é um quarterback que tá caminhando para ser um dos quarterbacks mais eficientes de toda a liga. É um quarterback que tem segurança passando a bola, que executa muito bem o sistema, que fez a carreira do Zach Taylor, porque o Zach Taylor estava correndo risco de perder o emprego. Concordo. E é um quarterback, assim, tirando Patrick Mahomes e Tom Brady no último quarto, eu prefiro o Joe Burrow a qualquer outro quarterback na NFL. Prefiro ele no último quarto ao Justin Herbert, prefiro ele ao Josh Allen, ao Aaron Rodgers, qualquer outro quarterback na NFL, tirando o Patrick Mahomes e o Tom Brady, eu escolheria o Joe Burrow no lugar. Com certeza. E outra coisa que se fala, essa questão, mas ele foi MVP. Ok, o Lamar Jackson, MVP de 2019, vai jogar? Beleza. Exatamente. Aí é outra conversa. O Lamar Jackson, MVP de 2019, não aparece há muito tempo. Ele apareceu e muito por conta do Greg Roman. O Greg Roman não é um bom coordenador ofensivo, deu certo naquele ano. Assim que as defesas passaram a lotar mais o box, a deixar um linebacker espionando o Lamar Jackson, tudo mudou na vida do Lamar e desse ataque. E a gente não sabe se ele vai continuar no emprego também, né? Pra quem não se lembra, o Greg Roman era coordenador ofensivo do Colin Kaepernick. Foi a mesma coisa, gente. Foi anulado a mesma coisa. Quando começaram a sacar o esquema do 49ers, acabou. Então, assim, eu gosto do Lamar, como eu disse, gosto dele, mas ele precisa evoluir e o ataque dos Ravens precisa evoluir. Se aquele ataque de 2019 aparecer, os Ravens têm muita chance. Mas, assim, faz 12 semanas que esse ataque não aparece, entendeu? Sim. E outra, Rashad Bateman tá machucado, Mark Andrews não tá 100%. Então, assim, é bem complicada a situação de Baltimore. Eu só imagino o Baltimore tendo uma chance nesse jogo se a defesa jogar muito bem, anular o ataque dos Bengals e colocar menos pressão em cima do ataque do próprio time. E se os Bengals jogarem mal também, né? Tem essa chance. A gente sempre mas pode ter uma partida e Bengals... um lag mental. Com certeza, mas como eu falei, os Bengals não jogam mal há mais de 10 semanas. Então, assim, é muito difícil contar com isso, né? Sim. E um jogo... Até agora a gente só escolheu equipes mandantes, né? Buccaneers, Minnesota, São Francisco. E agora a gente vai ter um confronto que eu acho que vai ser interessantíssimo, que no futuro a gente pode olhar e falar, tipo assim, pô, esses quarterbacks se enfrentaram num jogo de playoff e foi histórico. Porque estamos falando de Trevor Lawrence enfrentando Justin Herbert, talvez 2
dos quarterbacks mais promissores de toda a NFL. Um deles que pessoalmente eu gosto muito, que é o Justin Herbert. O Trevor Lawrence, que evoluiu muito durante a temporada. Mas, sendo bem sincero, eu acho que esse jogo tá caminhando mais pro lado do Justin Herbert. Apesar de achar os Jaguars mais bem treinados. Você concorda? Então, primeiro, pra mim esse é o jogo mais equilibrado do Wild Card. Sim. Pra mim. Também acho. Não é à toa que a NFL botou esse jogo sábado de noite no horário principal, porque talvez seja o melhor jogo da rodada. Dito isso, pra mim, a surra que os Jaguars deram nos Chargers no começo da temporada não tem impacto nenhum nesse jogo. Porque os times são outros, a situação é outra. Jacksonville oscilou depois daquilo, não é como se Jacksonville tivesse ganho aquele jogo e decolado, não. Eles passaram por momentos difíceis, voltaram a vencer, ok. Mas eu vou cair num ponto-chave pra mim que tu falou, que é o seguinte: Jacksonville é um time melhor treinado. Times que não são bem treinados não costumam ter vida longa nos playoffs. Isso explica porque os Cowboys não têm vida longa nos playoffs há muito tempo. Por exemplo. Então, assim, eu vejo esse jogo caminhando para o Jacksonville Jaguars. Eu vejo esse jogo. Então a gente tem o primeiro embate. Para os Chargers. Primeiro, a gente só vê. Eu só vejo esse jogo indo para Chargers se o Justin Herbert tomar o jogo para ele e acabar com o jogo. E se a defesa dos Chargers jogar bem também? Ele tem bola para isso. Pois é, mas então. tá. Eu vejo armas para Jacksonville causar problemas, porque a defesa dos Chargers ela tem muito problema contra ataques completos. Ataques que te atacam pelo ar e por terra, e Jacksonville tem essa capacidade. Então, é um jogo interessante. Tá. Interessante, assim. Eu consigo ver os Jaguars vencendo. Então, esse que é o foda. Eu consigo ver os dois times vencendo. Nesse tipo de confronto, eu tendo a ficar com o time que tá há mais tempo já produzindo, batendo na trave, que seja. O Los Angeles Chargers teve uma campanha positiva em 2021. Teve um ano que foi acima do esperado em 2020, no ano de calor do Justin Herbert, né? Ninguém esperava nada daquele time. E eu acho que tá na hora do Los Angeles Chargers fazer um barulho. E nada melhor do que um time que humilhou eles na semana 4, se eu não me engano, pra fazer esse statement, sabe? Porque o Justin Herbert, pra quem não se lembra, ele foi nomeado titular daquela partida há minutos antes do jogo. Então, sabe? É uma situação complicadíssima para um quarterback que entrou naquela partida lesionado. Eu vou usar o voto de Minerva e vou com o Los Angeles Chargers aqui. Porque daí a gente vai ter estes confrontos aqui. Cara, isso daqui seria fenomenal. Patrick Mahomes contra Justin Herbert. E Buffalo Bills contra Cincinnati Bengals. O jogo que infelizmente não foi continuado por conta da fatalidade que aconteceu com o Damar Hamlin, que graças a Deus está bem, né? Mas a gente vai ser presenteado com esses confrontos aqui. E por que eu acho que os deuses da NFL precisam colocar os Chargers na vida do Patrick Mahomes? Só um minuto, Vini. Porque o Justin Herbert é o quarterback que mais dá trabalho ao Patrick Mahomes, que não se chama Joe Burrow, porque o Joe Burrow ganha do Mahomes. Mas quem dá trabalho, quem complica a vida é o Justin Herbert. Pode falar, Vini. Não, assim, primeira coisa, vamos ver o jogo que não aconteceu, entre aspas, né, finalmente. E assim, aqui a gente vai ter uma real dimensão do impacto daquela partida. Porque se Cincinnati tivesse ganho aquele jogo, esse confronto do Divisional Round seria em Cincinnati. E ele vai ser em... Então pode ter certeza que isso vai estar muito em pauta ao longo da semana, porque a comissão técnica, os jogadores dos Bengals já falaram que eles não curtiram a decisão da NFL, porque os Bengals foram prejudicados, enfim, independente de qualquer coisa, né? Então, assim, vai ter um tempero a mais nesse jogo, assim, fantástico. E, cara, Justin Herbert e Patrick Mahomes em playoff, eu espero por isso há 2 anos. Sim. Sim, a gente fala que essa é talvez a rivalidade de QBs mais
empolgante para os próximos anos, não porque a gente vê jogos espetaculares, porque a gente também vê isso com o Josh Allen e o Patrick Mahomes, com o Joe Burrow e o Patrick Mahomes, mas porque esses times são da mesma divisão. Então a gente vai ver Patrick Mahomes e Justin Herbert 30 vezes pelos próximos 15 anos. Isso é muito, muito legal. Então Na verdade, meio não, que a né? pegada de Eu fiz a conta errada? Não, eu fiz certo, né? 2 vezes por ano, em 15 anos, 30 vezes. Ano, Isso, mais tá do certo. que tiver em playoffs. Perfeito, perfeito. Eu acho que aqui, Então, Vini, vamos começar analisando um jogo aqui. Por mais que eu goste desse confronto, Chiefs ganha esse jogo. Experiência conta. Esse jogo é no Arrowhead. O Patrick Mahomes tem um pacto com os deuses da NFL que ele não joga fora de casa em playoff. E eu não consigo apostar contra o Mahomes em playoff. Antes da final de conferência eu não consigo. Assim, Isso mas aqui seria histórico, hein? O Mahomes teria ido pra eu final de conferência em todos os anos que ele foi titular na NFL. Sim. O Patrick Mahomes já chegou a 4 finais de conferência nas 4 primeiras vezes que ele foi aos playoffs. Se ele não chegar nesse ano, ele vai igualar o Tom Brady. O Tom Brady foi a final de conferência em 4 das 5 primeiras vezes que ele esteve na pós-temporada. Sim. Então, se o Mahomes ganhar esse ano, ele vai se isolar nesse quesito. Ele vai ser 5-5, o único. Mas enfim. E cara, temperos desse jogo. Justin Herbert já venceu o Patrick Mahomes no Arrowhead Stadium. Já. Primeiro ponto. Ele já fez isso. Então, assim, não é tipo uma coisa, nós estamos esperando um milagre. Não. Ele tem que repetir uma coisa que ele já conseguiu fazer. Primeira coisa é isso. Porém, é muito, muito, muito difícil vencer o Patrick Mahomes nos playoffs. Somente Tom Brady e Joe Burrow conseguiram isso até hoje. Então, assim, é muito difícil apostar. Cara, eu só consigo imaginar os Chargers chegando para esse jogo se eles derem um amasso no Jacksonville Jaguars no Wild Card. Pra, tipo, jogar a confiança deles lá em cima, entendeu? Porque, cara, se eles passar no sufoco, eles não vão chegar confiantes para esse jogo, sabe? Mas talvez eles cheguem mais cautelosos, né? Isso talvez seja algo positivo também. Mas eu vou te dizer uma coisa. Para vencer o Patrick Mahomes em playoff, tu tem que estar corajoso e confiante. Os times que venceram o Patrick Mahomes: Patriots, Tom Brady é talvez o cara mais confiante da história da NFL. E os Cincinnati Bengals, que tem um quarterback que diz a seguinte frase: enquanto eu estiver aqui, a janela de Super Bowl vai estar aberta. Então, assim, e o Justin Herbert não tem... Ele é longe de ter essa personalidade. Ele é um cara caladão, é um cara que não aparece em comercial. Exato. Ele não tem esse molho, assim, esse tempero. Então, assim, eu acho que o time precisa estar muito confiante pra ter uma chance nesse jogo. Se chegar com aquela assim de a gente vai correr com a bola, vai deixar o Mahomes no banco e tal, cara, não costuma dar certo. Mas... E por tudo que a gente já falou de Bengals e Buffalo Bills, quem que você acha que vence esse jogo? Cara, frase forte agora, tá? É o jogo mais legal dos playoffs, eu acho. Você acha que o Josh Allen vence? Talvez. Não, eu acho que o Joe Burrow vence esse jogo. Você acha que o Joe Burrow vence? Cara... Acho que vence. Então, eu acho como que... eu falei, cara, pra mim, Cincinnati vai entrar nesse jogo com, tipo assim, um gás a mais pelo que aconteceu na decisão da NFL. Entendeu? Tá. Eles vão querer... Eu vou dar essa confiança pra você, porque eu usei meu voto de Minerva nos Chargers. Então, eu também acho que esse jogo aqui vai ser... Sei lá, não tem como definir um favorito. Apostar contra o Joe Burrow é complexo muito também. Raro, tá? São poucas vezes na história da NFL que os times se enfrentaram assim, tipo, tantos anos consecutivos, sabe? Bills e Chiefs, de novo. Acontece, mas não é tão comum assim, sabe? Então não sei, pode ser que aconteça, mas... Tá.
Aqui, Também, então... eu não sei, eu tenho uma sensação que essa pós-temporada vai deixar claro que os dois grandes quarterbacks da AFC são Joe Burrow e Patrick Mahomes. Pra mim, o Josh Allen vai cair um degrau. Pra mim, Então, minha opinião. Eu já acho o Joe Burrow Porque um quarterback melhor do que o Josh Allen. Eu vou ser, não, ser eu bem também honesto acho, com eu você. também acho, mas a percepção pública ainda é... Eu ainda Patrick vejo Mahomes que a e Josh galera Allen, pensa que o grande confronto da AFC... mas eu acho que não. Porque eu sempre digo, pra ser um grande confronto, os dois lados têm que botar medo. E eu não acho que os Chiefs têm medo dos Bills. Será? Os Chiefs perderam pros Bills esse ano. E perderam na temporada Cara, regular, mas naquele ano aí- que eles venceram também nos playoffs. Sim, sim, mas aí é que vem o meu negócio seguinte, cara, tu ganha na temporada regular e tu perde nos playoffs, tu perde o respeito, entendeu? É. É ali que é o jogo. Tipo, ali que é o O Joe jogo. Burrow Porque eu virou vou um pegar jogo que tava exemplo, 21-3, né? Isso é muito forte. tipo assim, o Josh Allen não consegue, nunca conseguiu fazer isso, entendeu? Outra coisa que eu digo, O Josh Allen tomou o a Peyton Manning virada, já tinha né? Exatamente. E outra, o Peyton Manning já tinha vencido o Tom Brady em temporada regular, mas ele só foi realmente ser respeitado quando ele venceu o Tom Brady nos playoffs. Nos playoffs. Porque não adianta tu vencer na temporada regular e perder nos playoffs, entendeu? Show. Eu concordo com você. Vamos correr com essa bagaça aqui então. E vamos passar pra Philadelphia Eagles e Tampa Bay Buccaneers. Porque agora eu vou bancar o doido aqui. Eita. A gente... Cara, Bugou aí pra você? olha aí. Bugou, né? Sim, apagou tudo. Apagou tudo? Não, mas tudo bem. A gente já sabia de cor aqui. Refaz. Isso aqui é rápido pra fazer. Cara, aqui eu vou ser bem honesto com você. Eu acho que vai dar zebra e Tampa Bay vai pra final de conferência. E eu vou te falar por quê. Tampa Bay enfrentou o Philadelphia Eagles em 2021, na temporada de 2021, e deu uma surra que foi vergonhoso pro Philadelphia Eagles. E eu acho que o Jalen Hurts tem uma mentalidade incrível, eu acho que ele é um baita de um líder, mas o Philadelphia Eagles caiu de produção na reta final de temporada. O Tampa Bay Buccaneers cresceu, e o Tampa Bay Buccaneers não tem nada a perder. Muito pelo contrário, o Tom Brady já perdeu tudo que ele tinha pra perder nessa temporada. Se é que vocês me entendem. Então, o Tom Brady tá jogando aqui pra fazer tudo isso aqui ter valido a pena. Os Eagles são favoritos. O esperado é que os Eagles cheguem à final de conferência. Mas eu vou seguir a mística do ano passado também, que a Seed 1 não foi pra final da NFC. E eu vou com Tom Brady na final da NFC aqui. Cara, é tipo assim. Existem muitos cenários onde Philadelphia vence esse jogo. Sim. Só que o cenário onde Tampa Bay vence esse jogo é muito forte. Uhum. É muito Exatamente. forte. Porque, tipo assim, eu vou te dizer uma coisa. Em 2020, o Tom Brady chegou aos playoffs desacreditado também, cara. Ele foi jogar o wild card. Ele foi jogar fora de casa contra o Washington Commanders. Ele foi jogar Viu fora o de Taylor casa contra um Heinicke time jogando que tinha- bem naquele jogo. Fazendo seu nome. Ele foi jogar fora de casa contra um time que tinha vencido ele 2 vezes na temporada regular. E vencido bem, vencido bem. 35 pontos de vantagem. Então, assim, cara, ele está acostumado a essa situação, entendeu? Uhum. Outra coisa. Ele gosta, os ele Eagles gosta. vão ter 2 semanas. Os Eagles vão ter 2 semanas de folga. Aí tu vai me dizer, nossa, isso é bom. Isso é bom quando tu tem um bom técnico que vai te preparar pro jogo. Eu não confio tanto assim no Nick Sirianni. O Nick Sirianni tá muito empolgadão com a boa campanha. E, cara, os Eagles não são o mesmo time que eram na semana 8 e 9. Se bem Então, que assim- o Gardner Johnson voltou agora. O Jalen Hurts voltou. Mas a questão é, não é todo time que precisa de uma bye week. Eu vou dar um exemplo. Os 49ers não precisam de uma bye week. Os 49ers voltam mal de bye weeks. Eles voltam lentos. Eles voltam parecendo que o time tá de ressaca. Um time que precisa de bye weeks, geralmente, é o New England Patriots do Tom Brady. Porque o New England Patriots do Tom Brady, ele recarregava as energias. O Kansas City Chiefs precisa da bye week. Eles usam bem. Eu não sei como que é esse Philadelphia Eagles. E a questão é, até eu ver o Jalen Hurts jogar no playoffs, eu vou seguir com a minha indubitável
fé no Tom Brady, sabe? E é complicado Não, isso, porque eu o acho Philadelphia Eagles é um time melhor. O Philadelphia Eagles é o melhor time da NFC. E por isso conquistou a Seed 1. Mas eu acho que, assim, a gente não pode também ir só no óbvio e achar que sempre o melhor time vai vencer. Eu acho que o confronto pro Tom Brady aqui é bom. E você vai no Tom Brady também? Tom Brady Buccaneers? Vou. E eu vou dizer uma coisa. A história da NFL prova. Bons times que sofrem mais derrotas na reta final da temporada não costumam ter vida longa nos playoffs. Os times Sim. que têm vida longa são aqueles que chegam nos playoffs vencendo. 49ers no ano passado chegou quente, foi até a final de conferência, bateu a Seed 1, bateu os Packers. Tampa Bay em 2020 chegou voando na pós-temporada, venceu o Super Bowl. Chiefs em 2019 teve problemas, Mahomes lesionou, mas chegou voando nos playoffs, venceu o título. Então, assim, times que chegam quentes às vezes se dão melhor contra times que no total até tiveram uma campanha melhor. Então, isso E Tampa Bay Outra vai coisa, chegar cara, aqui. A gente tem que lembrar que Tampa Bay chegaria nesse jogo tendo vencido o Dallas Cowboys. Então Tampa Bay ficaria nos holofotes, porque quem vence o Dallas Cowboys ganha muita moral nos playoffs. Não, é tipo assim, cara, vou te dizer outra coisa. O ataque, semana passada, o ataque dos Buccaneers mostrou que não tá morto. Eles foi podem não revitalizado. estar jogando bem. Eles podem não estar jogando bem o ano inteiro. Mas os caras sabem jogar ainda. O Mike tipo, é um Evans ele jogo precisa que as de um coisas jogo que inspirado só pra acontecem. destruir sua defesa. Né? Então, Então, tipo eu assim, concordo. é complicado. Não são favas contadas. E aqui eu também acho, só antes da gente ir pra 49ers e Vikings, eu acho que aqui vai prevalecer também o bom senso. Eu acho que o Tom Brady vai chegar no Byron Leftwich e falar assim, cara, é o seguinte, deixa eu comandar essa porra, porque você não sabe o que você tá fazendo, e deixa com o pai. Confia no pai. Confia. Confia no meu... Eu tenho mais anel do que eu tenho dedo na mão. Então, vamos lá, deixa comigo. Não, o Tom Brady tem mais tempo de NFL do que o Byron Leftwich, tá? O Leftwich foi draftado Sim. em 2003. Exato. Tá, vamos pra... Então, assim, só pra deixar claro. 3 anos depois do Brady. Mas beleza, vamos seguir aqui então com 49ers e Vikings. O vídeo já tá longo, mas, gente, previsão de NFL, de playoffs aqui é complicada. Se você quiser ir ver um jogo específico, a gente vai deixar tudo aqui nos capítulos e tudo bonitinho. Mas vamos lá, então. São Francisco 49ers e Minnesota Vikings, reprise do jogo de 2020, né, nos playoffs de 2019, que também foi no Levi Stadium. Cara, aqui, os 49ers são muito mais time do que os Vikings. Eu acho que a única coisa que pode complicar esse confronto é o Justin Jefferson ter um dia de 200 jardas e 3 touchdowns, que é possível nessa secundária, porque a secundária dos Niners cede muita big play. A questão é que o Kirk Cousins erra muita big play também. Então, do mesmo jeito que ele tenta big play e que o Justin Jefferson é bom em conseguir essas big plays, o Kirk Cousins não tem um aproveitamento excelente em passes para mais de 20 jardas na temporada. E ele sofreu algumas interceptações feias na partida contra os Packers, por exemplo. A partida contra os Vikings houve uma falha de comunicação, mas ele também teve interceptação naquele jogo. Então, tudo volta aqui para qual time é mais bem treinado, qual time tem mais talento, qual time depende menos de fatores espetaculares para ganhar um jogo. Sabe, nos playoffs a gente tem que ir pro pragmatismo. O Tampa Bay Buccaneers vence jogo feio? Vence. Os 49ers vence jogo jogando feio? Vence. Vence jogo com screen pass o jogo inteiro, com play action, com o quarterback passando a bola 15 vezes no jogo para 5 jardas e os recebedores se viram. Esse tipo de jogo é mais sustentável nos playoffs do que um jogo de bomba no fundo do campo, de jogadas espetaculares, sabe? Então, eu acho que os 49ers têm uma grande vantagem nesse confronto e chegam como favoritos e com um jogo em casa na final de conferência. Eu só queria dizer uma coisa. Cara, posso ter enganado, mas o Christian McCaffrey vai destruir com esse jogo. Eu também acho. Se ele não chegar machucado, se ele não chegar limitado, eu acho que o Christian McCaffrey brinca. Esse é o jogo dele. Eu acho que esse é o jogo dele. Também acho. E vamos seguir então com as finais de conferência. São Francisco 49ers contra Tampa Bay Buccaneers. Cara, o Tom Brady vai enfrentar... Nesse cenário aqui,
nessa hipótese, Tom Brady enfrentaria o seu time de infância, o time que ele quis ser draftado, o time que ele queria ir na free agency e que não quis pegar ele. Isso ia ser incrível para a NFL. Incrível. E do outro lado a gente ia ter a reprise no mesmo estádio que teve a final de conferência do ano passado, entre Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals. Lembrando que essa final aqui, Tampa Bay Buccaneers e São Francisco 49ers, poderia ter acontecido ano passado também, se não fosse Cooper Kupp e Matthew Stafford. Então, Vini, quem que você acha que vai pro Super Bowl? Me fala logo o seu confronto do Super Bowl aqui. Chiefs, a vingança de Patrick Mahomes. De qualquer forma, seria reprise de Super Bowl, então, hein? De qualquer forma, Cara, seria reprise de Super Bowl. Nesse cenário, eu vou... Meu coração diz que o Tom Brady ganharia esse jogo. Ele não perderia para São Francisco de novo. Você acha? Acho. Cara, assim, eu vou embasar o seu cenário já. Pode falar. Qual é a grande deficiência da defesa dos 49ers? A Big bomba play. em profundidade. A big play. E, cara, ele e o Mike Evans, ele e o Chris Godwin, eles são capazes de ter um dia de big play. Tipo assim. E outra, assim, eu acho o seguinte: se os 49ers e os Bucks não tivessem se enfrentado na temporada, eu iria de 49ers. Só que eles já se enfrentaram. E o 49ers jogou o seu melhor futebol americano naquele dia. Não o melhor jogo do ano, mas tipo assim, jogou bem. Mostrou suas armas, vamos dizer assim. Então, não tô falando de ataque, tô falando de defesa mesmo. O Tom Brady sabe o que ele vai enfrentar. E quando ele sabe o que ele vai enfrentar, é muito difícil, cara. É muito difícil, assim. E outra, aí é o que tu falou. Cara, ele vai ter eliminado os Cowboys no Wild Card. Ele vai ter eliminado a Seed 1 da NFC no Divisional Round. Ele vai chegar... Tampa Bay ia chegar gigante aqui. E São Francisco ia ter eliminado a Seed 7 e a Seed 3. Então, os Buccaneers teriam... questionável até a morte. Exatamente. Cara, esse cenário aqui, pra mim, é o pior cenário possível pra São Francisco. Porque, assim, apesar de ser um jogo em casa e tal... Cara, imagina você chegar no Brock Purdy, que é uma escolha de 7ª rodada, a última escolha do draft, que parece que ele acabou de sair do high school. Fala ele assim, mano, você vai ter que enfrentar o Tom Brady, cara. E isso deve ser desesperador. Não, e aí a gente volta pra aquela coisa. Quem pode entregar a paçoca mais num jogo? O Brock Purdy ou o Tom Brady? Só que aí, cara, eu vou fazer o advogado aqui pra gente tentar chegar num comum acordo. Eu só queria falar uma coisa pode falar. sobre o Purdy ainda. Tu imagina a semana inteira antecedendo esse jogo, a mídia de São Francisco, de Nova York, de Los Angeles, dos Estados Unidos inteiro, bombardeando a seguinte frase: Brock Purdy pode ser o primeiro calouro a chegar no Super Bowl. O primeiro calouro a chegar... Cara, isso entra na... Eu não... Sim, pode ser que o Purdy use isso como combustível e vire o Jiraiya, mas isso pode entrar na cabeça dele. Cara, eu vou enfrentar o Tom Brady e eu vou ser o primeiro quarterback. Cara, isso pode deixar ele muito confiante e às vezes um incompetente confiante é perigoso. Ou isso pode dar um gás pra ele, ou pode mexer. Não sei, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas é um cenário incrível, incrível, assim. Eu acho que o que pode ser o diferencial para São Francisco é o seguinte. São Francisco, pra mim... E aí, vamos lá, galera. Vamos aprender a discordar em paz. Se você discorda, deixa o comentário aqui. Mas pra mim, São Francisco é o time mais bem treinado da NFL. Eu digo isso porque o Kyle Shanahan nessa temporada provou a frase do Nick Wright de que o sistema do 49ers é um sistema à prova de idiotas. Qualquer jogador que for minimamente inteligente vai saber chegar nos 49ers e jogar de quarterback. E os 49ers teriam chegado nessa final de conferência vencendo os Vikings, do que a gente acha que seria um atropelo, e vencendo os Seahawks, que é um oponente de divisão, né, que venceu os 49ers em 2014 também, eliminou na final de conferência. Então, aquele foi o último confronto. A narrativa pro Brock Purdy seria uma narrativa muito forte. E se os 49ers fossem um time que não fossem tão bem treinado, apesar do recorde, eu acho que Tampa Bay ganharia. A questão é que eu confio muito, muito, muito no Kyle Shanahan. Eu acho que
os Buccaneers, esse jogo aqui seria apertadíssimo, apertadíssimo, apertadíssimo. E eu acho que dá pra São Francisco ganhar e eu acho que dá pra Tampa Bay ganhar. A questão é, o quão apertado chegaria no último quarto? Chegaria com São Francisco liderando? Chegaria com Tampa Bay liderando? Chegaria com 3 pontos de vantagem e o Brady teria a última bola? São muitos cenários. Mas aqui eu vou usar... Aí é que vem o meu ponto. Pode falar. Não, mas aí é que vem o meu ponto, que é o seguinte. Cara, com todo o amor do mundo que eu tenho ao time dos 49ers e ao Brock Purdy, não tem como os 49ers ganharem esse jogo no pau a pau. Se os 49ers ganharem esse jogo, eles vão ganhar esse jogo. Tipo assim, é o que tu falou. É um time melhor treinado, é um elenco melhor. Isso vai pesar do primeiro minuto do jogo até o fim. Cara, se esse jogo chegar apertado... Tom Brady. Cara, não tem como. Não tem como tu me dizer que eu vou imaginar que... Porque, tipo assim, cara, por melhor que um time seja, quem decide o jogo é o quarterback no final. Pode olhar para os playoffs nos últimos anos, na história da NFL. Bons times em algum momento na temporada, pode não ser nesse jogo, em algum momento o Purdy vai ter que ganhar o jogo para os 49ers, tá? Se não for nesse jogo, vai ser contra o Patrick Mahomes no Super Bowl. E aí que tá. Eu acho que... aí que tá. Então, assim, eu não imagino, porque assim, cara, vou te perguntar, qual foi a última vez... Qual cenário que a gente vai escolher aqui? Esse jogo vai ser disputado? Esse jogo vai ser disputado? Ou vai ser um jogo que o San Francisco 49ers vai impor seu sistema sobre o Tampa Bay Buccaneers? Cara, que é o que eu te falei. Disputado? Eu imagino... Eu acho que sim, porque eu acho que Tampa Bay não vai chegar jogando mal nesse jogo. Esse é o ponto, entendeu? Não tem como Tampa Bay chegar na final de conferência. Então, é esse, por exemplo, se esse jogo acontecesse por algum motivo, sei lá, no Divisional Round... Que tem como acontecer também. Vamos supor que Vamos supor que os Giants ganham dos Vikings, tá? Fazendo esse exercício aqui, seria assim. Eu acho que São Francisco ganharia de Tampa Bay. Por quê? Porque ainda teria Tampa mais Bay não um... vai com essa bola toda. Tipo, o Tampa Bay ganhou de Dallas e tal, mas beleza, eles vão chegar nesse jogo ainda, tipo, ok, a gente tomou uma surra dos 49ers, a gente vai ter... Agora, cara, se eles papar os Cowboys, papar os Eagles, eles vão chegar gigante na final de conferência. Vai ser meio que o que aconteceu na temporada de 2020, cara. Eles chegaram contra os Packers no Lambeau Field gigantes, entendeu? Tipo, eles ignoraram que os Packers eram seed 1, que estavam no Lambeau Field. Porque é assim que o Tom Brady trabalha. Esse é o meu ponto. Eu gosto muito dos 49ers, mas eu só vejo eles chegando no Super Bowl se eles enfrentar o Tom Brady no Divisional Round. Então a gente chega no Super Bowl... Porque daí eu acho que os 49ers bateriam os Eagles na final de conferência. Tranquilamente. Tranquilamente. Sério? Eu acho que o Kyle Shanahan ia dar um show no Nick Sirianni. Tô falando sério. Você gosta menos do Nick Sirianni do que eu e do que a maioria das pessoas, mas eu acho que não ia ser um show, eu acho que o Nick Sirianni... Cara, é porque eu te pergunto assim, ó. Qual é tipo assim, o eixo motor do ataque dos Eagles é o jogo terrestre. Eles têm um bom ataque aéreo, mas eles precisam que o jogo terrestre funcione. E os 49ers são plenamente capazes de trancar o jogo terrestre dos Eagles. E se isso acontecer, cara... Deu muito ruim, tipo, muito ruim pra Filadélfia, entendeu? Eu concordo. Eu acho que os 49ers... E isso é uma questão de tática, não é uma questão de talento, é uma questão de tática. E os 49ers são muito bons nisso. Então, por esse cenário que eu acho que um confronto com os Eagles seria decidido pela tática e um confronto com os Bucks seria decidido pelo talento. Pelo, tipo, a história, a narrativa do jogo ia pesar, entendeu? Mais ou menos meio também o que aconteceu ano passado com os Bengals. Os Bengals chegaram, cara, muito confiantes na final de conferência contra os Chiefs. Então, são essas narrativas, assim, diferente desse ano. Como eu falei, eu acho que os Chiefs vão ganhar esse ano, porque, cara, os Chiefs vão chegar famintos nesse jogo. Tipo assim, então, a gente ter o Super Bowl, reprise do Super Bowl 55, Tampa Bay Buccaneers contra Kansas City Chiefs. E aí? Revanche? Eu já vou dar meu palpite esse aqui. Jogo. Eu acho que os Chiefs vencem.
Eu também acho. Nesse cenário. Assim, Porque aqui, ó, eu vou falar do o meu palpite pessoal que eu dei. Porque aqui a gente faz o exercício num debate, a gente cria um cenário, a gente vai chegando num comum acordo. Eu acho que o Super Bowl vai ser Buffalo Bills contra 49ers e que o Buffalo Bills vai ganhar. Mas nesse cenário aqui, cara, o Patrick Mahomes, ele chegaria pra fazer história. Ele impediria, talvez, o título mais absurdo da carreira do Tom Brady. Porque o Tom Brady, se ele vence esse Super Bowl, ele vence o Super Bowl com uma campanha 8-9. Ele ia ser o primeiro quarterback, ia liderar o time a primeira vitória de Super Bowl de um time negativo na temporada. Não só isso, seria o 8º Super Bowl do Tom Brady. O Patrick Mahomes impedir isso seria estrondoso. E ele faria isso também como MVP da NFL, o que seria ainda mais saboroso. Então eu acho que vai dar Patrick Mahomes e Kansas City Chiefs. Pois é, cara. Assim, a minha única pergunta pra esse jogo, claro, seria assim: como os times chegariam, né? Tipo assim, todo mundo saudável, faltando alguém aqui, alguém ali. Os Chiefs seriam favoritos pra esse jogo. Não tenho dúvida disso. A única maneira que eu veria Tampa Bay vencendo esse jogo seria com o Tom Brady tendo uma atuação histórica. 400 jardas, 4 touchdowns. Não tem outro jeito. E é o que tu falou, cara, eu acho que o Patrick Mahomes teria a chance dele de se firmar, sabe? Tipo, não, eu ganhei a terceira vez que eu tô jogando com esse cara em playoffs e agora eu vou ganhar, entendeu? Mas eu penso que seria um dos melhores Super Bowls da história. Eu não acho que seria como a primeira vez que eles se enfrentaram, que foi um amasso. Não, definitivamente. Eu acho que seria um Super Bowl com coisa de 70 pontos combinados, 1000 jardas, sabe? Um jogo maluco, assim. E mais uma vez, Seria incrível, seria um Super Bowl que já teria acontecido na temporada regular. Porque assim como em 2020, os Chiefs e os Buccaneers já haviam se enfrentado em temporada regular e os Chiefs tinham vencido. Nesse ano, os Chiefs também venceram. Só que eu acho que eles vencem de novo. E a questão aqui seria muito importante também, porque a gente tá falando provavelmente do Baby Goat. O Patrick Mahomes, eu acho que com tranquilidade é o quarterback mais talentoso que a gente já viu na NFL no sentido de arsenal de talentos, de qualidade, de o que ele pode fazer, o quão espetacular são as coisas que ele faz. Não tô falando que ele é melhor do que o Tom Brady, mas que ele possa ter mais talento puro, assim, como jogador. E o Patrick Mahomes também tem uma mentalidade muito bacana na NFL. Ele tem uma visão, assim, de como ver o jogo, de como ver o futebol americano, que eu acho que parece que ele vê tudo muito simples. E talvez ele seja o único cara que possa chegar perto do legado do Tom Brady. Porque eu acho que o Tom Brady passou com sobras o Joe Montana, passou com sobras o Peyton Manning, e o Patrick Mahomes caminharia a passos largos para se tornar o segundo maior jogador de todos os tempos. A passos largos. Eu vou te dizer assim, vencer esse ano é muito importante pro Patrick Mahomes. Porque senão vai começar a se criar uma narrativa que é o quê? Ele joga bem, mas ele não mas ganha. ele não ganha. Então, Sim. tipo assim, porque é o que eu falar, beleza, o Tom Brady não ganhou todos os anos da carreira dele? É óbvio que não. Mas com 5 anos de carreira, o Tom Brady tinha 3 títulos do Super Bowl. O Tom Brady tá indo pro 6º ano de carreira dele e ele tem 1 título do Super Bowl. Então, assim, ele precisa. Se ele almeja esse posto, né? Não sei o que é a mentalidade dele exatamente. Ele nunca falou que quer ser o maior jogador de todos os tempos. Mas ele precisa começar a vencer. E, tipo, ele tem tido derrotas complicadas em playoffs, se a gente vai analisar. Porque ele tomou uma surra dos Buccaneers em 2020. Ah, não tinha ele ofensiva. Ah, não sei o que. Beleza, foi uma surra. O que vai ficar na história é isso. Então, tomou uma surra no Super Bowl. No outro ano, ele tava ganhando de 21-13, ele tomou uma virada em casa. Tipo assim, então assim, cara, esse ano é o ano pra ele cravar a bandeira. Não, eu sou o melhor jogador dessa geração, eu tô aqui pra ganhar o máximo de Super Bowls que rolar, entendeu? Então, Vini, tipo, e outra pra coisa gente também, finalizar perder... aqui... pode falar. Não, eu falei, perder pro Tom Brady uma terceira vez é dar adeus ao papo de GOAT completamente, né? 3 jogos de playoff, 3 derrotas, esquece. Sim. E o Brady ia ficar 2-0 no Super Bowl, né? Contra ele. Então,
encerraria qualquer debate. Entendeu? Um no Super Bowl pra cada um seria poético, inclusive. Acho que seria bem legal. E só pra gente terminar aqui, eu queria fazer um exercício. Suponhamos que o Super Bowl seja 49ers e Chiefs. Chiefs venceria. Suponhamos que o Super Bowl fosse 49ers e Bengals. Eu acho que os 49ers venceriam. Suponhamos que o Super Bowl fosse Buccaneers e Bengals. Eu acho que os Bengals venceriam. Por quê? Porque tudo são narrativas. Eu acho que os Buccaneers Eu acho que venceriam. tudo são narrativas e eu acho que o Bengals venceria. Eu acho que os Bengals venceriam os Bucks. Porque eu acho que não ia ter tanto aquela mística, não ia ter a motivação que o Brady tem de ganhar do Mahomes. E eu acho que isso aí muda muito o jogo. Não, mas cara. ia ter, sabe por quê? Duas coisas. Lá nos Estados Unidos, comparam o Joe Burrow ao Tom Brady. Ah, é. Tem esse bastante. papo que eu acho um papo muito chato, cara. É muito Nossa, chato, senhora. mas tem. E, cara, o Tom Brady ia eu chegar... até choro. Não tem ninguém como eu, entendeu? Tipo Eu assim, sou e o outra- melhor. Isso e outra. Os Buccaneers tomaram uma virada feia pros Bengals durante a temporada, tá? Isso aí ia estar em pauta, com certeza. É. Então, Tomara. essas Em duas casa. coisas pesariam, eu acho. Mas eu acho Mas- que, de qualquer forma, o cenário para São Francisco vencer o Super Bowl é enfrentar o Cincinnati Bengals. Porque eu acho que é um jogo que encaixa. E eu acho que é um time que é menos bem treinado do que o time de Andy Reid e o time de Sean McDermott e companhia. Mas eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu acho que os 49ers venceriam qualquer time da Conferência Americana que não seja o Kansas City Chiefs. Eu também acho. Eu acho que o Buffalo Bills tem como vencer. O Kansas City Chiefs, cara, o Patrick Mahomes não é só o Super Bowl, não é só essa última partida. O jogo mais fantástico do Patrick Mahomes daquela temporada dele de 50 jogos, talvez, o jogo que ele fez mais jogada que, tipo assim, foi pelo menos o primeiro jogo que ele fez, que ele jogou e todo mundo ficou tipo assim, caralho. Foi São Francisco 49ers e Kansas City Chiefs, que foi o jogo da lesão do Jimmy Garoppolo. Cara, o Patrick Mahomes fez cada lançamento naquele jogo que você ficava, mano, de onde esse cara surgiu? De que moita? De qual faculdade ele surgiu? Sabe? Quem que é esse cara, velho? Ninguém entendeu. Porque os 49ers também chegaram naquela partida como um time que tava ali, que poderia fazer barulho, Em o Jimmy ascensão. Garoppolo. É, exatamente, tal. Tinha vencido os Lions na semana anterior. E então, tipo, cara, o Patrick Mahomes contra os Niners, ele adora pegar os Niners e fazer de saco de pancada. E seria lindo pro Patrick Mahomes. Mas assim, cara, eu vou te falar, pro legado do Patrick Mahomes, seria meio esquisito ele vencer um Super Bowl contra o time Garoppolo e contra o Brock Purdy, tá? Não que isso mude alguma coisa, Super Bowl é Super Bowl. Mas, tipo assim, é tipo o Brady, que nos primeiros anos de carreira venceu no Super Bowl... venceu o Kurt Warner, tá bom, mas ele venceu o Jake Delhomme. O Jake Delhomme... Ele não era um grande quarterback. Ele era um bom quarterback, mas não era um quarterback que você vai lembrar, assim, na história do NFL. Não, assim, dos 7 Super Bowls do Brady, ele só venceu quarterbacks ruins em 2. Que foi o Jared Goff e o Jake Delhomme. Exatamente. Porque o Donovan nos McNabb, outros 30, ele teve anos Ele muito tava no bons, auge, assim, na candidato a NFL, MVP. mas... Sim. mas Mas se a gente entrar nesse assunto, a gente fica mais 2 horas aqui, Vini. Então, não vamos entrar nessa, cara. Mas de qualquer forma, galera, esse aqui... Só Sim. isso que eu sei, será uma grande pós-temporada. Sim, a gente tem muito time aqui que pode ser campeão. Cara, eu consigo ver um cenário em que os Chargers chegam no Super Bowl com o Justin Herbert jogando o futebol americano da carreira dele. Por quê? Porque os Bengals fizeram isso ano passado. Eu consigo ver um cenário em que o Philadelphia Eagles passa o carro em cima de todo mundo, chega no Super Bowl e ganha. Porque tem talento pra isso. Aqui, esse exercício que a gente fez é um exercício de narrativas. É um exercício criado pela forma como eu e o Vini vê o futebol americano e tal. Então é totalmente subjetivo, não tem nada objetivo aqui. A gente tenta trazer aqui os matchups, os confrontos que seriam mais interessantes e tal, o que poderia dar errado, o que poderia dar certo para um time. Mas, por exemplo, aqui o Seattle Seahawks poderia facilmente vencer os 49ers, por ser um confronto divisional, e aqui a gente ter essa final de conferência. Poderia acontecer, cara, sabe? Então, deixem aqui nos comentários qual que é o Super Bowl de vocês, quem que você acha que vai surpreender nessa pós-temporada e qual vai ser o campeão. Pra gente é o Kansas City Chiefs, pra você pode ser o Jacksonville Jaguars. O palpite é seu, você faz o que você quiser com ele e a discussão é sempre bem-vinda. Vini,
Você tem mais alguma despedida, algum comentário final que você gostaria de fazer antes de encerrarmos esse vídeo de 1 hora e 5 minutos já? Eu só queria dizer que nesse cenário, Patrick Mahomes colocaria fim à maldição do MVP. Ele seria o primeiro MVP a vencer o Super Bowl no século XXI. E se o Brock Purdy vencer o Super Bowl, galera, porque eu sei que tem muito torcedor dos 49ers que assiste a gente, não sei porquê, inclusive, não sei porque que a torcida dos 49ers gosta desse canal, mas se ele vencer o Super Bowl, ele seria o primeiro quarterback calouro a chegar e a vencer um Super Bowl. E aí, meus amigos, desculpa, mas Trey Lance ia ter que procurar um emprego novo. Eu já acho que ele vai ter que procurar, de qualquer forma. Mas Trey Lance ia ter que procurar um time novo pra brincar de QB. E eu acho que seria um bom time o Baltimore Ravens, porque o Lamar vai ser trocado. Ou vai ser franchise Eu posso tag. fazer mais uma pergunta só pra Pepe Narducci antes de sair? Pode, vai ser nossa saideira. Manda bala. Nesse cenário aqui, Tom Brady vence os 49ers, perde o Super Bowl, é free agent na próxima temporada. Será que finalmente o GOAT vai para São Francisco? Mano, se eu sou o John Lynch, eu entro em contato com o Brady e falo: Tom Brady, vem cá. A gente fez uma puta cagada com você 2 anos atrás. O Shanahan não queria, ele queria o Jimmy Garoppolo. Ele tava num dia ruim. Brother, vem jogar com a gente. E é isso aí, cara, tá ligado? Você vai ser feliz, você vai encerrar no time da sua cidade. Você veio aqui, você tirou foto pra caramba do estádio. Cola aqui com nós, tá ligado? Se o Brady falar não, cara, o que é um não pra quem já negou o GOAT 3 vezes, sabe? Então, eu ligo. 46 anos, não importa. O Tom Brady tem 46 anos, mas ele tem um corpo muito mais legal do que você de 35, que malha todo dia, corre, joga beach tênis. Ele tem um corpo melhor do que o seu, cara. Então, o Tom Brady é um alienígena. Eu aceitaria ele nos 49ers tranquilamente. E seria muito legal, porque daí a gente ia vencer o Super Bowl. E o Tom Brady ia vencer o Super Bowl por 3 times diferentes. Cara, isso seria bizarro. Seria incrível. Mas é isso, galera. O Tom Brady vencendo o Super Bowl por São Francisco. Ia ser histórico. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo com os amigos, já que a gente falou de muita coisa aqui. Esse não foi o resumão da semana 18, foi a prévia dos playoffs. E eu e o Vini vamos voltar aqui ao longo das rodadas e tal, para aí sim fazer o resumão de toda a rodada dos playoffs, tal, do Wild Card, vamos fazer do Divisional Round, das finais de conferência. E não se esqueçam também, eu vou dar um recado aqui antes da gente terminar, que a NFL Brasil vai fazer o primeiro evento oficial, de fato, da NFL aqui no Brasil, que é o NFL em Brasa. Vai rolar lá em São Paulo, nos dias 11 e 12 de fevereiro, ou seja, no sábado e no domingo de Super Bowl. E vai ser um evento muito bacana, vai ter o pessoal todo da NFL que produz conteúdo aqui no Brasil, vai estar por lá. Nós do Endzone, toda a nossa redação vai estar por lá também. Então, se você gosta do nosso conteúdo, cola lá, a gente vai conseguir trocar uma ideia. A gente vai deixar aqui na descrição o link para você adquirir o seu ingresso. E é isso aí. Corre que ainda está no primeiro lote, amanhã vira o lote, né? Se a gente conseguir subir esse vídeo na terça-feira. Se não, se a gente subir na quarta, hoje fecha o lote. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Vini, muito obrigado. Na semana que vem a gente volta para fazer esse programa aqui mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima.